as minhas coisas em cima daquilo que o nosso país vem vivendo, seja ele politicamente, seja ele ano de Copa. Não é a Copa que vai mudar o meu cenário, não é a política que muda o meu cenário, mas sim o que Deus determina dela, entendeu? Fala pessoal, hoje estamos começando mais um episódio do BRB Talk e hoje eu tô com um casal maravilhoso e abençoado, o Sanderson e a Natália. Se apresenta pra gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Sanderson, sou engenheiro civil, sou esposo da Natália, já faz bastante tempo, né? Casados há 12 anos, eu sou a Natália, sou arquiteta e juntos a gente tem construído uma história de Deus, assim, né? A gente não pode falar que é de Deus, né? Baseado No em ramo da construção, arquitetura, engenharia. Legal. Conta pra gente um pouquinho da trajetória de vocês. Como foi? Vocês sempre empreenderam ou vocês começaram no CLT e depois... Nós começamos no CLT, eu principalmente, você, né? Trabalhei alguns anos com algumas construtoras, né? Fazia obra pública, outras partes de tanque, ali em Paulínia, né? Mas sempre querendo empreender, né? Porque esse sempre foi o desejo do nosso coração. Só que as condições financeiras ainda não davam assim, pra gente arriscar no mercado, né? Sair sem experiência, sem muitas coisas, então a gente foi construindo devagar. Falei, olha, Nath, fica você, a gente montou um escritório, né? No início de tudo a gente falou, monta um escritório, eu continuo trabalhando dentro da empresa, vou ajudando com as contas de casa e a gente vai construindo aí o nosso nome, né? Quando a gente começou em 2016, a nossa empresa falou, não, bom, então a gente vai ter uma empresa, a gente abriu a empresa, então hoje vai fazer aí 10 anos que a gente tem a empresa, mas porque começou... pra mim, né, desculpa até te interromper, mas pra mim nunca foi uma possibilidade não ser empreendedora, porque eu venho de uma família inteira de empreendedores, então na minha cabeça era isso, eu não queria trabalhar em alguma empresa, eu queria ter o meu negócio. Sim. E aí nós assim, então a gente foi criando aos poucos, falou assim, olha, vamos devagar, até pra gente, né, criar um nome aí e poder hoje trabalhar 100% autônomo e empresário, empreender. E eu falo que eu acho que uma grande dificuldade de quem é CLT é realmente fazer essa transição, né? Porque, por exemplo, pra Natália, acho que assim como eu sempre acostumei a ver meu pai tendo o próprio negócio. Talvez no seu caso foi diferente. Como que foi pra você essa transição? Te gerou medo? Gerou bastante, cara. Bastante, porque a gente, ainda mais nós como homem provedor de casa, né? Fala, nossa, e agora? Como que vai ser? A gente tem um salário fixo, que todo mês a gente tem certeza que a gente pode contar com esse dinheiro e sair assim pra, né, colocar a cara no mercado do nada, sem ser conhecido, sem nada, isso me gerou bastante medo, preocupação, né? Um desafio que a gente enfrentou muito foi a gente tá começando numa área que nenhuma das nossas, nem a minha família, nem a dele, tinha conhecimento. Então, não era uma coisa que... começamos exatamente assim, do zero, sem nada, sem indicação nem da própria família, porque ninguém nunca tinha trabalhado nessa área. Então, exatamente. Então, você imagina, né? Até você achar o primeiro cliente, né? Falar assim, ó... Confiar, né? Nós estamos começando agora, a gente precisa de uma oportunidade, né? Sim. Então, aí quando você começa a empreender, você vai pegar aquelas coisas pequenas, uma reforma de um banheiro, que foi o primeiro serviço que a gente fez com a nossa empresa, né? Foi uma reforma de um banheiro, bem pequenininho. E dali em diante a gente foi fazendo, foi aparecendo, Deus foi abrindo as portas e a gente foi complementando, né? E vocês comentaram que faz 10 anos que vocês empreendem junto. E hoje, após 10 anos, eu queria saber de vocês, qual que é a dificuldade de empreender em casal? Eu costumo dizer pra quem faz essa pergunta pra mim que a gente briga muito pouco por causa do trabalho. Porque como eu sempre fui mais da área de escritório, de projeto, de sentar, ficar ali quietinha no meu canto, ele ele gosta de estar no meio do vucu-vucu da obra, da bagunça ali. Mais pessoas. Então a gente soube, a partir do momento que a gente enfrentou os primeiros desafios de trabalhar em casal, a gente dividiu, assim, a gente falou, não, pera lá, vamos potencializar o que cada um tem aí de melhor. Então, tudo que dizia respeito a projetos, a gente sentava, conversava, mas a decisão final era minha. E tudo que dizia respeito à obra, a gente também sentava, conversava, mas a decisão final era dele e eu respeitava, mesmo não concordando, ou vice-versa. Então, a gente eliminou, assim,
muitas discussões, assim, é bem tranquilo. E o bom disso, porque assim, né, a maioria das pessoas que até então nos contratava era justamente por esse motivo, de ela ser arquiteta e eu ser engenheiro. Com isso a gente sempre trouxe o quê? A praticidade para o projeto. Aquilo que de fato junta a estética com a construção. Então, tipo assim, não é uma coisa que você projetava e fala, nossa, mas isso aí é impossível construir. Então a gente sempre alinhava, então assim, tudo que diz respeito a projeto, eu não falo, nem vou me meter porque essa não é minha área, não sei, vou falar alguma besteira aqui, vai prejudicar, então assim, e até em relação à obra era bom porque assim, às vezes eu precisava de alguma informação rápida sobre a arquitetura, eu já conseguia, então assim, aí a obra ela não se envolvia muito, lógico que ela ia lá para falar sobre alguns pontos que era necessário fazer, mas a gente nunca teve assim grandes desafios. Né? Em questão até fora de projeto e obra, questão de empreender mesmo, que não é fácil, né? Eu nunca senti assim que isso afetou o relacionamento. Pelo contrário, quando a gente até falava, enfrentava os desafios e pensava assim, nossa, será que a gente tem que continuar? Desafios de empresa mesmo, será que a gente não tem que voltar, ele voltar para o CLT e tal? Eu não conseguia mais enxergar essa divisão. Porque eu falava pra ele, mas como que na nossa vida tudo é tudo junto? Eu não consigo enxergar a gente olhando pra, construindo carreiras separadas. Porque parece que é tão mais fácil ser tudo junto. Porque ao mesmo tempo que nem tem gente que fala assim, mas às vezes acaba conversando de trabalho à noite, tipo, tá em casa assistindo um filme e tá falando de trabalho. Sim, só que ao mesmo tempo, você tá trabalhando. Vamos parar um pouquinho aqui mais cedo e vamos conhecer um restaurante diferente em tal lugar, que às vezes a gente tinha a oportunidade de fazer projetos ou obra fora da cidade, coisa que você não teria se você não trabalhasse junto. Sim. Entendeu? A gente já aproveitava, já juntava o útil ao agradável, né? Então, vamos fazer uma visita em tu, vamos conhecer um restaurante novo, vamos fazer uma visita. A gente sempre procurou fazer isso. E uma dica importante brigou do trabalho, isso eu aprendi com ele. Briga sobre trabalho. Acabou o trabalho, acabou a briga, né? Não vai querer chegar em casa e ficar de cara feia. Nem dá. Que dá, não, tem que saber separar. Porque às vezes isso acontece, é fato. Você tá ali na hora, teve um dia ruim ali no trabalho e tudo mais, você acaba se alterando um pouco e acaba acontecendo. Fala, mas ali acabou, já se resolve ali. A gente sempre deixou, assim, muito bem claro, né? Que se tiver que resolver, já resolve na hora. Nunca deixar nada pra depois, porque depois... pode passar e acumulando sentimentos que não é necessário. O segredo é esse, resolver ali. E até os desafios também, né, vida? Assim, a gente passou por muitos desafios, né? Então, assim, o bom de trabalhar junto é que a gente passa todos os desafios, seja dentro de casa, seja da empresa. Então, a gente sempre andava muito bem alinhado com isso aí. E assim, pra mim, eu acho que o principal de tudo, assim, o mais importante é Deus no centro. Sim. É sempre buscar em Deus. Então, quando as coisas elas são de Deus, elas trazem paz, né? Então, a gente sempre, quando enfrenta algum desafio, a gente vai buscar em Deus o que fazer, qual a melhor solução, qual o melhor caminho. E aí buscar juntos em oração e entrega mesmo. E aí as coisas fluem naturalmente, né? Sim. Da forma como tem que ser. E no meio de tudo isso tem uma pessoinha. Tem. A Maitê. Ela tem quantos anos? 3 anos e meio. E como vocês fazem para que, às vezes, essas desavenças, você falou que vocês não levam para casa, mas dá uma dica pro pessoal aprender sobre isso, porque eu acho que se vocês não fossem assim, a maior afetada seria ela. Com certeza. E qual a dica que vocês podem deixar para quem trabalha junto, pro casal que trabalha junto e tem os filhos? Para que as brigas não afetem os filhos. Porque as brigas vão existir sempre. Com certeza. As desavenças sempre existem. A gente sempre deixou muito bem claro que assim, ela não tem nada a ver com os nossos problemas pessoais. Então assim, a gente sempre faz o quê? Respira, fala, a gente tem até uma regrinha, né? Eu preciso de 5 minutos no banheiro. A gente vai e fala pra pessoal, depois a gente conversa. Então aí às vezes a gente espera ela dormir, brinca com ela como se nada tivesse acontecido e depois a gente se resolve à noite conversando. Dificilmente assim a gente, acho que muitas poucas vezes discutir ou falar alguma coisa na frente dela, porque ela não tem nada a ver com os nossos problemas, seja eles particulares ou não, entendeu? Então, uma vez eu li uma frase que falava assim, não deixe a sua tempestade molhar o seu filho. Então, eu trouxe isso pra mim, sabe? Então, não deixe... fazer ela entender que ela é prioridade. Então, até pra ela entender o contexto de família, né? A gente tá sempre junto, o mais importante é a família.
Às vezes ela já chegou a perceber assim, que a gente tá um pouco irritado, um pouco estressado, e a gente é muito sincero com ela, né? Filha, a mamãe tá estressada hoje, eu falo pra ela, tô irritada, mas você não tem nada a ver com isso, tá? Eu tô irritada porque aconteceu um negócio no meu trabalho que me deixou assim. Então, a mamãe precisa se acalmar primeiro. Você pode ficar um pouquinho com o papai e deixar a mamãe se acalmar? Vou tomar uma água, vou comer um docinho, vou me acalmar. Tá bom, mamãe, ela fala. Então, acho que a gente tem construído, assim, essa questão de não deixar, porque a criança percebe se tá um clima tenso. Então, não deixar isso ficar no ar. Então, olha, filha, às vezes ele chega, né? Teve um dia super cheio, eu falo, filha, papai hoje teve um dia muito estressante, então vamos fazer um docinho pra ele, vamos levar lá pra ele se acalmar? E aí ela vai entendendo, sabe? Que a vida é assim, né? Não posso fingir que não existem problemas. Né? Que tem que entender que isso é normal, acontece, né? Mas não Mas deixar... de uma maneira leve, né? Totalmente tranquilo. Não deixar molhar ela, né? A tempestade. Totalmente. E agora falando sobre o ramo que vocês trabalham, né? A construção civil. Eu vejo que é um ramo que tem muitas empresas, acredito que deve ter uma concorrência enorme. Sim. Mas qual a maior dificuldade que vocês enfrentam hoje? Hoje, acho que é a dificuldade de quase todo mundo, né? É a mão de obra hoje. Então, assim, eu vejo o que é mais difícil de encontrar são... Eu acredito que, assim, ensinar a pessoa a fazer o serviço é fácil, mas a lealdade, o caráter, você não ensina. Então, hoje eu vejo que a minha maior dificuldade é realmente encontrar pessoas leais e pessoas de caráter. Aquelas pessoas que não vão chegar na sua obra, vão querer vender o próprio serviço dele, ou ficar querendo fazer intriga entre o cliente e você, porque hoje a gente tem bastante obra, graças a Deus, eu vejo que eu tenho que delegar algo a alguém que é uma responsabilidade que eu estou deixando com ele, para ele tocar uma coisa que é a minha responsabilidade. É o seu nome. E é o meu nome que está lá. Então, é de ele levar aquilo como se fosse dele, né? Como se fosse o nome dele ali, mas cuidando para mim. Entendeu? Então, assim, e graças a Deus a gente tem orado bastante, né? Até estava comentando aqui um pouquinho off para você. Orando bastante, Deus tem colocado pessoas que sejam leais. Eu até falo para a Nath, hoje eu não preciso de pessoas capacitadas 100%, porque a capacidade você ensina. Sim. Mas a lealdade, ela acho que é o maior desafio, sim. Desafio que se encontrar hoje. Questão de compromisso, comprometimento. Pessoas comprometidas com aquilo que precisa ser feito. Sim. E realmente eu acho que é o problema de todo setor, toda área. E eu falo que, cara, depende muito do dono também, da cultura. Sim. A cultura que você leva para os seus funcionários. Hoje, se você tem uma equipe leal, cara, é porque isso diz muito sobre você. Sim, com certeza. A respeito de você. E eu falo que, assim, a cultura contamina o local, né? A gente passou por algumas experiências de chegar a contratar algumas pessoas e, cara, em menos de uma semana essas pessoas pedirem a conta e elas não sabem por que elas estão pedindo a conta. Mas é porque, cara, elas não se encaixaram. Sim. Porque hoje a gente tem uma cultura de lealdade, de respeito. Exatamente. Entendeu? E aí, cara, pensando hoje na obra, né? No setor civil. Nós estamos em um ano de eleição e um ano de Copa do Mundo. E eu falo que tem muitos empresários que se colocam como vítima diante desse cenário porque falam, as coisas não estão fluindo para mim, eu não estou conseguindo vender porque eu estou em ano de eleição, é um ano complicado, é um ano amarrado. Como está sendo o ano de 2026 para vocês? Cara, tem sido o melhor ano até então. O melhor ano. Porque assim, uma que é aquilo que eu expliquei hoje, cara, eu não dependo de pessoas, eu dependo totalmente de Deus. Então, assim, o que Deus tem feito através das nossas vidas em relação a isso, eu entrego na mão dele. Pra você ver, hoje, cara, praticamente eu não consigo mais pegar serviço. Porque a minha agenda já tá muito cheia, a demanda tá muito alta. Porque, eu volto a repetir, Deus tem abrido portas, me conectado com pessoas que hoje eu consigo falar, esse serviço eu faço, esse serviço eu não vou fazer. Entendeu? Então, assim, eu não me coloco as minhas coisas em cima daquilo que o nosso país vem vivendo, seja ele politicamente, seja ele ano de Copa. Não é a Copa que vai mudar o meu cenário, não é a política que muda o meu cenário, mas sim o que Deus determina dela, entendeu? Sim. Então hoje a gente, assim, eu posso falar, fielmente dizer que é o melhor ano da minha empresa. É óbvio que a gente não pode ignorar que o cenário não é favorável, mas quando a gente não coloca energia nisso, né? A gente vive
não olha para isso. Os meus olhos não estão fixos nisso, os nossos olhos estão fixos no autor e consumador da fé. Então, é o dono de todas as coisas. E eu acho que o grande segredo é buscar em Deus aonde é o nosso lugar. Qual é o posicionamento? Porque eu falo que a vida ela é feita de estações. Então, a gente precisa ter a sabedoria, o discernimento de falar assim, nessa estação que eu estou vivendo hoje, qual é o meu posicionamento? Como deve ser o meu posicionamento? Aonde eu tenho que estar? Como eu tenho? Porque não dá para eu querer fazer a mesma coisa da mesma maneira a vida inteira. Porque a vida é feita de altos e a vida é feita de altos e baixos. Então, nessa estação, eu preciso me posicionar como? Né? Quando a gente estava passando por dificuldade, desafios enormes na empresa, a gente se fazia essa pergunta, tá? Nessa estação eu tenho que me posicionar como para que isso mude? Porque se eu não estou colhendo um fruto agradável, então eu preciso começar a plantar diferente. O que é? Como que é? E tá sempre nessa... O empreendedor não pode parar, né? Ele não pode achar que ele... Qual que é a estação de plantar. E vai ter a estação de colher. Você não pode estar na estação de colher e querer plantar. Porque você não consegue colher já vai plantar. Não é assim que funciona. Se você pegar, né, nos agro da vida, você não vai lá colher e ao mesmo tempo já plantar. Porque você vai ter que tratar a terra ainda. Então existe todo um processo. Então esse é o processo da colheita. Vive o processo da colheita. Deus está fazendo algo para você, vive ele. Agora vive a época de plantar. Você vai ter que arar a terra, vai ter que fazer uma preparação. Então você vai ter que vender, você tem que fazer um marketing. Você tem que fazer. Então se identificar agora na Natália falou, qual é a estação que você está vivendo. Então, e procurar sempre em cada estação entender o processo dela. Porque o empreendedor ele não pode achar que eu deu certo aqui, agora eu vou fazer a vida inteira dessa forma. Não, porque a vida ela é altos e baixos, né? Picos e vales. Então, então agora eu tô aqui, eu preciso fazer o que para subir? Eu tô aqui, então o que eu preciso fazer para me preparar se por acaso acontecer alguma coisa para descer? Então, estar nesse movimento de caminhar conforme a estação. Legal. E, cara, hoje eu identifico um problema muito grande nas empresas, né? E aí, pensando no nosso nicho que é serviço, um pouco diferente o nosso, mas eu acho que um grande problema é o setor de vendas. Eu acho que as empresas enfrentam muitos problemas com vendas. Hoje é difícil achar vendedor bom e eu acho que o maior vendedor do seu negócio é você mesmo. Exatamente. Hoje, como que funciona o processo de vendas da Satus? Olha, hoje a maior parte de vendas é indicação. Tá. Hoje a maioria das pessoas nos indica. Então eu vou falar assim que eu vendo, hoje é eu que vendo, eu e a Natália, nós que fazemos, ela faz mais a parte do marketing para mim, né? Ela que cuida mais desse setor. E vendas sou mais eu. Como eu falei, eu tenho mais me conectado com pessoas e feito um bom trabalho, porque é aquilo que eu falo, se você não faz um bom trabalho, ninguém vai te indicar. Isso é óbvio, né? A empresa se vende, né? Então, o serviço, como nós trabalhamos com o serviço vai te vender. Então, se você faz um bom serviço, um bom atendimento, cumpre o prazo, executa da maneira correta, com segurança e tudo mais, ele acaba se vendendo. Então, hoje, eu posso te falar que, cara, a minha maior venda é a indicação. E os relacionamentos, as conexões que eu tenho tido. Relacionamentos. Os relacionamentos meus, que Deus tem colocado na nossa vida, é o que tem feito eu vender mais. Então, e assim, hoje, igual eu falei pra você, hoje eu não consigo vender mais. Por exemplo, eu falei, galera, agora é só com agendamento. Porque realmente hoje eu não consigo pegar nenhuma demanda mais. Aí para uns 3, 4 meses à frente, aí, pela delonga que a gente tem. Legal. Trabalho. E Sanderson e Natália, o que vocês diriam para o Sanderson e Natália de 10 anos atrás, que estariam começando a vida, né, que estavam recém-casados e estariam começando a empreender? O que vocês falariam para essas pessoas? Eu falaria que pode acreditar, né? Vai passar por desafios, você vai aprender e que é necessário aprender. Não vai isso faz ser parte. fácil. Não vai ser fácil, mas ter resiliência, permanecer que vai dar certo. Porque tudo que a gente passa é um aprendizado. E se você não aprender, você vai ter que passar de novo, porque você tem que aprender para você poder chegar. Mas ter confiança, ter fé, acreditar que Deus é sobre Ele, não sobre o que nós somos, mas que vai dar certo. Isso é o que eu diria hoje. E acreditar no próprio negócio, né? Fazer com amor aquilo que precisa ser feito e acreditando, porque se a gente não acreditar no próprio negócio, você não consegue nem vender.
né? Que é aquilo que você falou, nós somos a imagem do nosso próprio produto. Sim. Então, se eu não acreditar nele, como que a gente vai vender? Hoje o carro-chefe da empresa é a parte metálica. E eu sempre falei pra ele, falava pra ele assim, durante, sei lá, uns 8 anos eu passei falando assim, investe nessa área, porque eu olho pra você e eu vejo isso em você, o quanto o seu olho brilha quando você fala de estrutura metálica, de cobertura metálica. Então, eu fui plantando ali, né? Fui semeando. Até falar, então... Eu falei, será? Aí você ficava sempre naquela desconfiança, mas eu não, acho que não vai dar certo, né? Não sei, será que as pessoas vão acreditar ou vão vender serviços grandes e tudo mais? E aí eu falei, vamos começar, né? Tudo tem que começar. Se não começar, não a gente já tem. Sim. Então comecei a vender sobre esse trabalho. Aí comecei pegando uma coberturinha de uma garagem, aí passa por uma cobertura de uma casa. Hoje o forte é salões comerciais, mas ainda continuo fazendo casas, calhas, rufos, fazendo elementos arquitetônicos e tudo mais, né? Com glass rocks, enfim, todo esse serviço. E acreditar. Assim, aí falei, e hoje é meu carro-chefe. Então hoje, assim, eu até brinco, ela falou, entre eu escolher civil e escolher metálico, eu vou escolher metálico. Então eu evito pegar civil para pegar metálico. Então a gente tá aí, graças a Deus. E eu vejo, né, eu olho para vocês, eu vejo que vocês vêm colhendo um resultado muito exponencial num curto período de tempo. Eu sei que trabalham há muito tempo, né, empreendendo com a SN, a Satos, porém, né, de um tempo para cá vocês vêm crescendo muito. O que mudou no Sanderson e na Natália de 2 anos para cá? Olha, vou até contar um pouquinho da história, né? A gente foi vou falar assim, o pior ano da nossa vida em 2024. A gente teve um problema em uma obra, né? Que nos gerou um prejuízo assim absurdo. Que vamos falar a verdade, né? Acabou quebrando a gente. Vamos falar assim, quebrou, eu tive que fazer uma rota muito grande da minha vida, uns 180 graus aí na vida. Mudou muita coisa. Então, assim, tive um prejuízo, mas um valor bem agregado, né, vida? Se for falar assim... Falar em números, uns 400, um milhão de reais. Milhão, mais ou menos. Eu falei, meu Deus, esse aqui foi o meu fim. Eu falei, aqui é o meu fim. Eu falei pra ela, a partir de hoje eu não faço mais nada. Acabou pra mim, não tem mais o que fazer. Inclusive, até falei, não, eu não, acho que não é isso pra mim. Acho que não é pra eu ser empreendedor, enfim, eu vou mudar, eu vou ser funcionário, não quero mais nem viver isso aqui. Eu falei, não quero mais, não quero. E eu falei pra ele assim, se você for continuar, só conte com as minhas orações. Porque eu não vou mais te ajudar, porque... não quero, vai passar por isso. Falei, se você falar assim, não, eu vou seguir em frente, eu vou falar assim, tá bom, eu fico na intercessão, porque... eu tô na retaguarda. Eu assim, confio em você, mas não vou junto. Até pelo fato de tudo que todo mundo viu lá, né, cara? Falou, esse cara aqui acabou pra ele, cara, esse cara não constrói mais na cidade, esse cara não vai fazer mais nada aqui. E aí foi onde eu comentei que eu cheguei lá um dia, falei, nossa Deus, por que de tudo isso, né? E aí Deus falou, não, Sérgio, porque você sempre colocou sua confiança nas pessoas, cara. Aí eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer através da sua vida vai te mostrar que não é sobre o que você pode fazer, o que alguém pode fazer, mas é o que eu vou fazer através da sua vida. Então a partir dali, Carlinhos, eu falei, então tá bom, Deus, entendi que o meu negócio é empreender, que o Senhor precisa de pessoas assim pro reino, até para ser investidores no ministério. Eu falei, então tá bom, então a partir de hoje o que o Senhor fizer vai estar feito. A minha confiança é somente no Senhor. Eu não quero mais tomar decisões ou partir de algo por mim mesmo. Sim. Então por isso que hoje eu pego qualquer orçamento, eu oro do Senhor. O Senhor conhece cada detalhe desse serviço. O Senhor conhece o cliente do outro lado, o Senhor sabe quem que é a pessoa. E se for para isso me trazer alguma retaliação ou fazer, eu não quero fazer. O Senhor parece vai dizer. Até redundante, ou até mesmo um pouco, fala assim, nossa, parece conversa de doido, né? Tudo falando de Deus, tudo falando de oração, mas eu acho que o que eu enxergo, assim, que mudou muito em nós, de 2 anos pra cá, é exatamente o nosso posicionamento. Então tá bom, Deus, a gente tentou fazer até agora o que a gente achava que era certo, deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu errado. Você imaginar, assim, deu tudo então, errado. A gente parou de fazer, a gente parou de divulgar trabalho, a gente parou. Parou o Instagram, parou tudo. A gente parou tudo. Porque a gente não vai dar um passo se o senhor não falar com a gente. Então, o que o senhor quer? Daqui. Eu não vou sair daqui. É aquela coisa, eu não vou me mover se a nuvem da presença de Deus não for comigo. Então, eu acho que esse posicionamento, sabe? Eu acho que nós cristãos, tudo que a gente passa, né? A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu falei, tá bom, Deus, então se isso tá cooperando para o meu bem,
Eu preciso entender. A gente precisa se posicionar da maneira correta, porque não veio pra me matar, não veio pra me destruir. Então tá. Então deixa eu me posicionar. E ainda fala que ainda dos melhores, dos menores, assim, o Mali foi só o financeiro. Foi só financeiro. Entendeu? Graças a Deus, né? E aí então, a partir disso, Carlinhos, a gente começamos a orar, a buscar direcionamento. E cara, e a partir disso, as coisas começaram a acontecer assim. O salão, que até então a gente era um salão, a gente reergueu todo ele, assim, de uma maneira, em menos de um ano. Em menos de um ano. Porque se eu te explicar como, eu não sei. Porque o financeiro já estava zerado, as situações inteiras estavam zeradas. A gente perdeu tudo. Perdi né? tudo, tive que vender tudo. Tinha uma casa à venda, a gente vendeu para pagar dinheiro que a gente pegou emprestado. A gente tinha carro, a gente ficou sem carro. A gente teve que trocar de casa. A gente, né, zerou. Falar assim, zerou o game, literalmente. E aí recomeçar sem nada. E assim, só... E com o emocional abalado, né? Além de tudo. Porque quando você começa lá no comecinho, mas você tá naquele gás de falar, não, vai dar certo, eu vou conseguir, tal. Vamos. Não, você começou sem nada financeiramente agora e com o emocional abalado. Entendeu? Aí falou, putz... E aí nisso, aí Deus foi me mostrando, cara, em cada detalhe de tudo que foi acontecendo de novo, a bênção e cada milagre. Vivenciar milagre, né? Eu comecei a vivenciar milagre mês após mês. Diariamente, Mês após mês. A cada 15 dias, uma medição. Sim. Meu, você precisar de 20 mil, você não ter nada, e chegar no dia, uma hora antes, acontecer algo, os 20 mil estão lá pra você pagar. Não, e era assim, 20 mil. Preciso de 20 mil, vinha 20 mil reais. Não tinha um real a mais, nem um real a menos. E vinha os 20 mil reais. Então, assim, aí eu comecei a entender que, de fato, as coisas que... E aí, nisso, pra você ver, a gente não consegue ter a dimensão do entorno, né? A gente vai vivendo aquilo, aquele processo sonoro. E as pessoas falavam, eu falei, cara, esse cara é louco, velho. Esse cara é louco, esse cara é tal. E por incrível que pareça, um ano certinho, tudo que aconteceu, no mesmo dia, no mesmo período aconteceu uma ventania, tudo de novo. E aquele coração acelerado, tudo. Falei, eu vou lá, porque... E você chega lá e Deus confirmava, fala assim, não, cara, tá vendo o que eu fiz pra você? E a partir dali, tudo mudou. Só que aí também Deus vem falando muito com a gente que é sobre isso, sabe? É sobre... não é sobre nós. Não é sobre a nossa vida, não é sobre as nossas conquistas, mas é sobre o que a gente vai... Como eu posso dizer? Sobre como a gente vai expor isso para as pessoas, mostrando que é sobre Ele. Que as pessoas vejam em nós... na nossa vida, na nossa empresa, o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer. Porque se fosse por nós, era nada. Entendeu? Tava vivendo a mesma, né? Então, aí o que aconteceu foi isso. Nesses 2 anos a gente vem fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E seja a obra que Ele quer que a gente faça, se conectando com as pessoas. Até parece, não, mas só falo, não, é porque não tem como eu falar outra coisa diferente pra você. Tem como falar, não, foi a minha capacidade, o meu marketing, a minha venda. Não, até porque, como eu falei, eu nem faço força para vender. Porque ele faz as conexões da maneira correta, do jeito certo. Então, é isso. E a gente vem trabalhando da melhor forma. Lógico, é igual eu falei. Lógico. Você passa por situações porque você precisa aprender algo. Principalmente em você. É olhar para dentro de você e falar, nossa, o que eu fiz até aqui de errado? Que eu preciso mudar. E aí foi melhorando as situações, colocando setores, gerenciamento, organização, tudo certinho. Porque Deus também não opera na bagunça. Ele só faz as coisas quando você está organizado. Quando você está organizado, as suas coisas, aí Deus começa a agir. Então primeiro ele tem que arrumar a casa, para depois ele fazer o que ele tem que fazer, entendeu? Cara, e é incrível, né? Pensar que vocês viveram aí praticamente 8 anos com uma empresa e as coisas indo bem, e aí do nada perde tudo e 2 anos depois você tá onde você tá, né? Eu queria te parabenizar vocês por isso, porque com certeza é Deus, mas tem muito mérito e esforço de vocês. E eu acho que é uma grande lição para quem está assistindo, cara, a resiliência. A resiliência, a fé, a paciência de entender que, cara, tudo acontece porque tem que acontecer. Entendeu? Vocês são novos, têm uma filha, eu imagino que deve ter sido a maior preocupação de vocês, cara, o futuro dela. E entregaram na mão de Deus e 2 anos depois, cara, olha tudo que aconteceu, olha onde você tá chegando e eu tenho certeza que, cara, é só o começo. Amém. E Sanderson, Natália, deixa uma última dica pro pessoal que tá começando a empreender ou que já empreende
e está enfrentando dificuldade, muitas vezes está se escorando, né, nesses argumentos do ano de política, do ano de Copa do Mundo, ou se escora em outros argumentos, né, que a gente chama de vitimismo. E eu acho que é um grande câncer do empresário ele querer ser vítima, ser um procrastinador, é o que eu acho que atrapalha a vida do empresário. Queria que vocês deixassem uma dica pro pessoal que está assistindo a gente. Eu acho que faça o seu melhor. Não fique olhando para o cenário não favorável. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor, continue divulgando o seu trabalho e acreditando em você, porque você é o principal eu li o livro também, assim, né? Que é aquele sobre a sorte, a boa sorte. A boa sorte, é Você verdade. já leu, mas é um livro que eu recomendo. É verdade. O livro da boa sorte fala sobre 2 cavaleiros, o cavaleiro preto e o branco, onde eles tinham que encontrar um trevo de 4 folhas. Só que naquela época não existia o trevo de 4 folhas. Mas o cavaleiro branco ele foi adquirindo experiências de como criar um trevo de 4 folhas com o que cada um falava. O trevo de 4 folhas ele tem que nascer numa área úmida, ele tem que ter água ao redor. Então assim, você que está empreendendo, crie a sua sorte. Não espere que a sorte venha até você, mas é você que cria ela. Se você passar por dificuldades, e eu falo que isso vai acontecer, não tenha resiliência, permaneça firme e faça você a sua sorte. Não espere do outro, não espere de ninguém, mas faça você, cria você a sua própria sorte. Até porque governo nenhum vai fazer por você o que você tem que fazer na sua empresa. Sim, exatamente. E isso é independente de direita ou esquerda, né? Não, isso é independente. Apesar que eu falo assim, todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma crença e acredita e quer que aconteça o que é melhor para o país. Exatamente. Porém, cara, eu não sou movido por política. Não. Entendeu? A política, cara, já teve presidente de direita e de esquerda e ninguém levantou um dedo para ajudar a gente. Então a gente tem que acordar todo dia e fazer acontecer. E, pessoal, eu acho que vocês tiveram uma história de vida que fala por si só. A história deles é incrível e eu acompanho eles de perto, né? E, cara, eu queria parabenizar de verdade. É incrível o que vocês estão construindo. Tudo que vocês construíram até agora também não é em vão, entendeu? Eu acredito que tudo acontece, cara, por um motivo e pra gente aprender. Então, eu falo, né, que os 8 anos antes que vocês viveram, antes de acontecer o que aconteceu, também não é em vão. Eu acho que vocês aprenderam muito, vocês amadureceram muito, então eu queria parabenizar vocês, falar que vocês servem de inspiração tanto pra mim, eu acredito que quanto pra todo mundo que tá assistindo. E, pessoal, vamos acompanhar. A história deles é incrível. Eu vou pedir para vocês entrarem no Instagram dele, tanto no pessoal quanto no Instagram da Satos. Vocês também postam diariamente ali coisas sobre Deus. Sim. Então, para vocês que querem acompanhar, querem aprofundar mais o lado da espiritualidade, acompanha eles. Eu queria agradecer o Sanderson. Obrigado, muito obrigado, pelo convite, Natália. Obrigado pelo convite. Fico super feliz. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, Amém. o negócio de vocês. E pessoal, obrigado por todo mundo que assistiu até aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês.